Olá, eu sou o Paulo Valim e vamos continuar com a nossa aula de cinética. Na aula de hoje vamos estudar a velocidade das reações, a velocidade média aqui e a lei das velocidades, tá certo? Então, nós falamos qualitativamente das velocidades das reações. Nós falamos como aumentar e como diminuir. A gente não falou de quantidade, a gente falou só como faz. Então, por exemplo, se eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade da reação. Que tanto? Não sei, eu só sei que aumenta. É uma qualidade, a gente está falando que está aumentando ou diminuindo. Ah, se eu coloco no freezer, o meu alimento conserva mais porque eu diminuo a temperatura, então eu diminuo a velocidade da reação. As molequinhas vão ficar mais devagarzinhas, vai ter menos colisões, a energia vai ser menor, não vai conseguir ter energia de ativação. Como fazer para aumentar, como fazer para diminuir? Usando catalisador, modificando a superfície de contato. Agora nós vamos falar da velocidade média, nós vamos calcular de quanto que está reagindo de cada reação, qual que é a velocidade da reação. Tá certo? A velocidade média ela é bem simples. Ela segue o padrão da física. Quando a gente fala velocidade média, não é o tanto que andou pelo tempo, a variação do espaço pela variação do tempo. Aqui na química vai ser do mesmo jeito, só que nós vamos falar que é a variação da concentração pela variação do tempo, ou seja, é a concentração final menos a concentração inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Assim a gente consegue achar a velocidade, né, que cada um aqui está reagindo, que está sendo consumido ou produzido. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha na velocidade do N2, eu já deixei um exemplo aqui para agilizar um pouquinho, do tempo T0 a T2, tá? Vai ser onde a gente vai estudar. Do tempo T0 a T2, olha só, vamos ver a velocidade do nitrogênio. O que está acontecendo? Eu tenho 10 mols de nitrogênio quando o tempo é 0, e quando tem 2, tempo T2, eu tenho 7 mols. Tá vendo? 7 mol. Ou seja, olha só, saiu do 10 e veio para 7. Final menos inicial. Então vamos ver a velocidade do N2 vai ser a concentração final, que é 7, menos a inicial, que é 10, dividido pelo tempo. Né? Não foi de 0 para 2? Tempo final menos inicial. Vai dar menos 3 sobre 2, vai dar menos 1,5 mol por segundo. Peraí, negativo? Como assim essa velocidade negativa? Esse negativo só está falando para a gente o seguinte: o N2 não é um reagente, ele está diminuindo a quantidade, ele está sendo consumido, por isso que tem esse sinal negativo. Esse sinal negativo aqui é para mostrar para a gente que ele está sendo consumido. Tá certo? Então, velocidade negativa é velocidade de reagente, porque os reagentes vão sendo consumidos nas reações. E 1,5 mol por segundo, ou seja, a cada 1 segundo é consumido 1,5 mol de nitrogênio. Entendeu? Eu posso fazer a mesma coisa, vamos fazer aqui para a amônia. Olha só, para o NH3, vamos achar a velocidade dele? NH3, opa, é a concentração final, no mesmo intervalo de tempo final é 6. Menos a inicial. Inicial é 0. Era o começo da reação, não tinha nada, dividido pelo tempo, que é 2. Vai dar igual a 3 mol por segundo. Olha que legal. Não tem o sinal negativo, é positivo. Por que é positivo? Porque está sendo produzido. Como está sendo produzido, a velocidade vai ter o sinal positivo. A cada 1 segundo é produzido 3 mols de amônia, enquanto a cada 1 segundo é consumido 1,5 de gás nitrogênio. Entendeu? Com isso, a gente pode ver um negócio interessante aqui também, uma relação muito legal. Olha só, sabe como que a gente pode fazer para calcular? A gente faz assim, ó, a velocidade média de uma reação é a velocidade de cada participante dividido pelo seu próprio coeficiente. Ou seja, a velocidade média é a velocidade do nitrogênio dividido pelo coeficiente. Qual que é o coeficiente do nitrogênio? 1, que vai ser igual à velocidade, né? Aqui no caso é negativo. Por que é negativo? Porque é reagente.
que vai ser igual à velocidade do hidrogênio dividido pelo seu coeficiente. Qual que é o coeficiente? 3. E se eu fizer aqui também a velocidade da amônia dividido pelo seu coeficiente, que é 2. Então eu posso ter também essa relação. Para que vai servir essa relação? Suponha que no exercício ele só dê esse aqui para a gente. Fala assim, ó, a velocidade do N2 é igual a menos 1,5 mol por segundo. Ele só deu esse dado aqui, que foi o que a gente achou aqui. E a gente quer calcular o da amônia. Basta eu fazer uma relação, ó, porque eu sei que menos a velocidade do nitrogênio dividido pelo seu coeficiente vai ter que ser igual à velocidade da amônia dividido pelo seu coeficiente. Olha, se eu substituir menos com menos, vai dar mais 1,5 dividido por 1 sobre VnH3 sobre 2. Multiplicando cruzado, a velocidade da amônia do NH3 é igual a 3 mol por segundo. Olha só, é a mesma resposta que eu achei aqui. Então, uma vez que eu tenho uma velocidade, ou eu faço assim, eu posso fazer desse jeito, relacionando elas, ou eu posso fazer de cada um, se eu tiver os dados suficientes. Nesse exercício, ele deu os dados de todos, mas tem exercício que ele vai dar apenas o dado de um. Ele vai dar o dado apenas da velocidade. Aí eu jogo aqui nessa fórmula aqui. Certinho? Tranquilo, né? Essa velocidade. Agora, olha só. A gente tem uma outra forma de calcular a velocidade, que é através da lei de Gould-Bergwege. O que ele fala? É o seguinte, galera. Tem reações químicas que são elementares e tem reações químicas que não são elementares. Certo? O que é uma reação elementar? Uma reação elementar acontece em uma única etapa. E uma reação que não é elementar acontece em várias etapas. Certo? O que essa lei diz? Ela fala o seguinte, que a velocidade de uma reação ela é proporcional, então a constante aqui de proporcionalidade, é proporcional à concentração dos reagentes ou dos produtos, dependendo da ordem, elevada aos seus coeficientes. Então, para eu calcular a velocidade aqui, a V1, a velocidade direta dessa reação, o que eu tenho que fazer? Eu faço proporcional à concentração dos reagentes elevada aos seus coeficientes. Certo? Agora, presta atenção nesse lance de elementar. Olha só, se é uma reação elementar, os coeficientes da sua equação global é o mesmo, basta você usar os mesmos coeficientes. Agora, se uma reação acontece em várias etapas, qual reação que eu vou usar? Porque para cada etapa ela pode ter um coeficiente diferente, ela vai ter um processo diferente. Então, quando tiver várias etapas, a gente usa a etapa lenta. A etapa lenta da reação. Então, nos exercícios, vão sempre falar para a gente qual é a etapa lenta. Opa, então peraí, eu vou usar a etapa lenta. Então, se eu tiver só uma equação, beleza, eu uso ela. Agora, se eu tiver várias equações, aí eu fico esperto, porque eu vou querer usar quem? A etapa lenta. Vai estar escrita lá assim, na frente da reação, etapa lenta. Beleza? Então, ó, não se esqueça, se tiver uma equação, beleza, faz de boa. Agora, se tiver várias equações, use a etapa lenta. Tá certo? E tem essa palavrinha aqui, ordem. Por que eu pus essa palavrinha ordem? Ordem são esses coeficientes, que é a ordem da equação. A ordem da equação fala como que essa velocidade se comporta em relação ao reagente. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha a velocidade, ela é a constante da concentração elevada a 1. Ou seja, a ordem dessa reação é de ordem 1. Por que ordem 1? Porque se eu dobrar
a minha concentração, se eu multiplicar a concentração aqui por 2, a minha velocidade também é multiplicada por 2, porque é proporcional, não é verdade? Agora presta atenção, vamos supor que eu tenho K igual a elevado ao quadrado. O que acontece se eu multiplicar por 2, se eu dobrar? Se eu dobrar, olha só, não vai ser 2 elevado ao quadrado? 2 elevado ao quadrado é 4. Então, a minha velocidade vai aumentar 4 vezes. Então, a ordem da minha reação é 2. Então, a ordem fala para a gente como que a velocidade se comporta em relação ao reagente. Se for ordem 1, se eu multipliquei por 2, a velocidade multiplica por 2. Se eu multipliquei por 3, a velocidade multiplica por 3. Certo? Agora, se a ordem é 2, se eu multiplico por 2, a velocidade quadruplica. Se eu multiplico por 3, ela fica 9 vezes maior, então, porque vai ser elevada ao quadrado agora. Assim sendo, então, para determinar a velocidade dessa reação, então, é feito de modo experimental. Então, a gente vai ter os vários experimentos que foram realizados no exercício e a gente vai calcular a velocidade, a lei da velocidade daquela reação. Para ficar mais claro, no próximo vídeo, na nossa quarta aula, eu vou resolver 2 exercícios com vocês para a gente poder clarear um pouquinho essa lei, ok? A lei da velocidade das reações. Então, acompanhe o próximo exercício para a gente poder ficar um pouquinho mais a par dessa questão, tá certo? Valeu, obrigado. Pessoal, é isso. Não se esqueçam de me seguir no Twitter, @paulovalim, para outros vídeos e dicas de vestibular, e entre no meu site para listas de exercício e deixe seus comentários. Muito obrigado. Aqui foi Paulo Valim.